A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia, números é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ao interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações todas, além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você receberá orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, comprovar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, com que o prêmio somado ultrapassa a 1 milhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto milhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32,
Lucas 5:14, Lucas 6:28-40, Lucas 11:41-42, Romanos 15:16-18, Provérbios 11:25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar um vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bar e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início aos dois primeiros livros, sorteio dos dois primeiros livros de hoje. E logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Deus. O livro de Lucas é o primeiro livro de hoje e 1 Pedro. Lucas com 24 capítulos e o livro de 1 Pedro com 5 capítulos. Glória ao Senhor Deus, seja muito bem-vinda, Maria. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 19, escolha o número de 1 a 70 para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Lucas capítulo 19, para a meditação de todos vocês. Capítulo 19, contém 48 versículos. A entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Tendo dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que está adiante, e ao entrardes achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: o Senhor precisa dele. Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 1.
1 Pedro, capítulo 1, que contém 25 versículos. Sede santo. Portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos oferece, na revelação do Senhor Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformei com as concupiscências que antes tinhais da vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 3. Glórias e aleluia, o meu muitíssimo amém. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra, sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença de todos vocês. Mas antes de eu iniciar o sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. E receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar.
Vamos aos rebanhos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Rebanho Santo de número 35 e 36. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Salmos com 150 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Salmos 119, do versículo 57 ao 64. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver, o Espírito Santo de verdade. 57 a 64. O Senhor é a minha herança, para o rebanho santo de número 35 e 36. O Senhor é a minha herança. Eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua promessa. Considerei os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus estatutos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os seus mandamentos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. 1 Reis com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 6. 1 Reis, capítulo 6, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Vamos ao capítulo do livro de 1 Reis, capítulo 6. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos. 1 Reis, capítulo 6, que contém 38 versículos. A construção do templo. E as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas e as cobriu de ouro. Acomodado ao lavor, também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras lavradas e deu uma ordem de viga de cedro. No 4º ano lançou o alicerce do templo do Senhor no mês de Zive. No 11º ano, no mês de Bu, que é o 8º, acabou-se a construção do templo com todas as suas dependências, e com tudo que lhe convinha, Salomão levou 7 anos para edificá-la. Glórias ao Senhor Deus. 23, 47, 24 e 48. Que você seja abençoada nesse dia, minha querida, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Thaís coloca o número 1 Reis, capítulo 6. Eu leio somente, nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas você tem que ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. O Espírito Santo, o de verdade. Para o rebanho, escolha seu número de rebanho, que eu vou falar para você através de sorteios, que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus, que sorteios não sou eu. E eu vou falar um livro e um capítulo para você através do número. Eu agora sorteio o 23, o 47, o 24 e o 48. E o livro para esses rebanhos é o livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. E agora eu vou sortear o capítulo para a meditação desses rebanhos. Você que escolheu ser parte do rebanho 23, vai meditar no livro de Deuteronômio, no capítulo 16. Você que escolheu ser parte do 47, você também do 24 e do 48, vai meditar hoje no livro de Deuteronômio, capítulo 16. Que contém 22 versículos. A administração da justiça constituirás juízes oficiais em todas as cidades que o Senhor, o teu Deus, te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Não tomarás suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos.
segue a justiça e é só a justiça para que vivas e possuas a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. E o livro para esses rebanhos é o livro de Daniel. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Seja parte desse rebanho. Curta, comenta, compartilhe. Capítulo 4, Daniel, capítulo 4, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Glórias e aleluia. Louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Assim, todos os dias você receberá de segunda a sexta um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, através de sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Aí você, todos os dias, o número que você escolher ser parte do rebanho, todos os dias, através desse número, você recebe um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. E no final da live, eu sorteio o número de 1 a 22, que é sorteio um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Você vai mentalizar um número de 1 a 22 e pede ao Espírito Santo do Senhor Deus que possa falar ao seu coração. Você vai pedir mentalmente no final da live que eu faço o sorteio. Daniel capítulo 4 para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. O capítulo 4 do livro de Daniel contém 37 versículos. Nabucodonosor sonha com uma árvore. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e cujo fruto abundante, em que havia mantimento para todos, abaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte a tua grandeza. Cresceu e chegou ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto a que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, eu que dizia, cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixa na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Glórias ao Senhor Deus, aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Seja parte desse rebanho escolhendo o seu número. Atos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Sejam todos muito bem-vindos. 24, Atos, capítulo 24, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. O capítulo 24 do livro de Atos contém 27 versículos. Paulo perante Félix: e não me acharam no templo discutindo com alguém, nem agitando o povo, quer nas sinagogas, quer na cidade, tampouco pode provar as coisas que te agora me acusam. Confesso-te, porém, isto, que conforme o caminho a que chamam seita, assim sirva ao Senhor Deus de nossos pais, crendo tudo que está escrito na lei dos profetas, tendo esperança no Senhor Deus, como este mesmo também esperam que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Por isso sempre procuro ter uma consciência limpa, tanto para com o Senhor Deus como para com os homens. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Glórias ao Senhor Deus. Que você seja muito abençoada nesse dia. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Mas depois você pode assistir que ela fica gravada, tá bom? Seja muito bem-vinda.
21, 49, 22 e 50. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Segunda Crônicas, vamos ao capítulo. Pode deixar o seu número de rebanho. Segunda Crônicas, Segunda Crônicas, vamos ao capítulo, sortear o capítulo. Capítulo 6, Segunda Crônicas, capítulo 6, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50, 21, 49, Segunda Crônicas, capítulo 6, que contém 42 versículos. Salomão dedica o templo. Davi, meu pai, teve no seu coração o propósito de edificar um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. O Senhor, contudo, disse a Davi, meu pai, porque tiveste no coração o propósito de edificar um templo ao meu nome. Fizeste bem em ter isto no teu coração. Contudo, tu edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará o templo ao meu nome. Cumpriu o Senhor a promessa que fez. Eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor prometeu, e edifiquei o templo. Em nome do Senhor, Deus de Israel. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Glórias ao Senhor Deus. Cantares, com 8 capítulos. Sejam todos bem-vindos. Capítulo 6, Cantares, capítulo 6, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Capítulo 6 do livro de Cantares contém 13 versículos. Os teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro. Todas produzem gêmeos, nenhum mistério há entre elas. Como um pedaço de romance são as tuas faces por detrás do teu véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, as virgens são incontáveis. Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única da sua mãe, e a mais querida de que deu à luz, vendo as filhas, lhe chamarão bem-aventuradas, as rainhas e as concubinas a louvarão. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Vamos ao livro. 1 Timóteo, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. Capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, contém 15 versículos. Instruções sobre a adoração, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre o Senhor Deus e os homens, Cristo Jesus, homem que se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu templo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens oram em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52.
Antes de eu dar início ao sorteio do livro e do capítulo para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é o livro de Filipenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Filipenses, capítulo 4, que contém 23 versículos. Paulo agradece os donativos recebidos. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas me faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, sem passar necessidade, e também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas. Aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos.
Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Vamos ao livro. 1 João com 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 4. 1 João, capítulo 4, para o Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Vamos à ministração. 1 João, capítulo 4, para o Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. E o capítulo 4 contém 21 versículos. O Senhor Deus é amor. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança para o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo ao Senhor Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar ao Senhor Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, de quem ama ao Senhor Deus, ame também o seu irmão. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Ezequiel com 48 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 46. Capítulo 46. Do livro de Ezequiel, para o Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. Ezequiel, capítulo 46, que contém 24 versículos. Então me levou para fora para o átrio exterior, me fez passar pelos 4 cantos do átrio, e vi em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios fechados menores que 40 côvados de comprimento e 30 de largura. Estes 4 cantos tinham a mesma medida. Ao redor do interior dos 4 átrios havia uma série de projeções de pedra, com lugares para cozinhar construídos por baixo ao redor delas. Ele me disse, estas são as cozinhas onde os ministros do templo cozinharão o sacrifício do povo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao rebanho. Rebanho Santo de 15, 55, 16 e 56. Gálatas com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Que contém 29 versículos. Fé ao cumprimento da lei. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante do Senhor Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é baseada na fé, mas o que fizer essas coisas por elas viverás. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios pelo Senhor Jesus o Cristo e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42.
Oséias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias, capítulo 5. Oséias, capítulo 5, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. O capítulo 5 do livro de Oséias contém 15 versículos. Juízo contra Israel. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como a água. Efraim está oprimido, quebrantado em juízo, porque quis seguir os ídolos. Portanto, para Efraim sou como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e buscou ao grande rei que o socorresse, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Que contém 28 versículos, o sangue de Cristo. Dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor Deus ordenou para vós, semelhantemente a aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e se derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Glórias ao Senhor Deus. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Sejam todos muito bem-vindos. 2 Reis com 25 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Reis, 23. 2 Reis, capítulo 23, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. O capítulo 23. Do livro de 2 Reis, contém 37 versículos. Jeoacás e Joaquim, rei de Judá. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera a seus pais. Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs o tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Faraó Neco constituiu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai. Josias, ele mudou o nome para Joaquim, no entanto, levou consigo Jeoacás ao Egito, onde ele morreu. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Esther, capítulo 5. Esther, capítulo 5, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. O capítulo 5 do livro de Esther contém 14 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário
que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver, o Espírito Santo de verdade. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio para os rebanhos de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Eclesiastes com 12 capítulos. Eclesiastes. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes capítulo 3. Que contém 22 versículos. Tempo para tudo. Glórias ao Senhor Deus. Eclesiastes capítulo 3. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, tempo de buscar tudo e tempo de perder, tempo de guardar o tempo e deitar fora, tempo de rasgar, o tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. Sofonias com 3 capítulos. Vamos ao livro de Sofonias. Seja muito bem-vinda, Joelma. Sofonias capítulo 1. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sofonias capítulo 1 para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. Sofonias capítulo 1, que contém 18 versículos. Ameaças de destruição para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. Naquele dia, diz o Senhor, se fará ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Uivai-vos, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam a prata serão destruídos. Naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos, que são como a borra do vinho, que dizes no seu coração, o Senhor não faz bem nem mal. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. O livro é o livro de Números com 36 capítulos e Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Números. Sejam todos muito bem-vindos. 33. Números, capítulo 33.
é o penúltimo livro de hoje, que contém 56 versículos. As jornadas desde o Egito. Partindo os filhos de Israel de Ramassés, acamparam em Sucote. Partindo de Sucote, acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Partindo de Etã, voltaram a Pianote, que está em frente a Baal-Zephon, e se acamparam diante de Migdol. Partindo Piairote, passaram pelo meio do mar, no deserto. Andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e se acamparam em Mara. Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Capítulo 14, Romanos, capítulo 14, é o último livro de hoje para a meditação de todos vocês. Capítulo 14 do livro de Romanos contém 23 versículos. A liberdade e o amor, portanto, não julgueis mais um com os outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou causar escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Se por causa da comida se entristece teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 10, a mensagem para você hoje está no livro de Lucas, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem está no livro de Salmos 119, do versículo 57 ao 64. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 6. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu o 13, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 4. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 24. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de 2 Crônicas, capítulo 6. Você que mentalizou o número 8, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 17, 1 Timóteo, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 14. A mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 4. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Ezequiel, capítulo 6. Você que mentalizou o número 19, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 3. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de Oséias, capítulo 5. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 9. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de 2 Reis, capítulo 23. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 5. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Números, capítulo 33. E você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 14. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler agora um desafio para todos vocês. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. A segunda, sacerdote. A terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos.
A 7ª, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar o Senhor Deus, para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São os 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler um aviso para todos vocês. Atenção para todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir um de nossos templos físicos em sua região e continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco. Nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida recalcada, sacudida transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Também lembre-se de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país e assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 10, Lucas 19, o 9, 1 Pedro, capítulo 1, o 4, Salmos 119, do versículo 57 ao 64, o 22, 1 Reis 6, o 18, Deuteronômio 16, o 13, Daniel 4, o 2, Atos, capítulo 24, o 15, 2 Crônicas, capítulo 6, o 8, Cantares, capítulo 6, o 17, 1 Timóteo, capítulo 2, o 14, Filipenses, capítulo 4, o 12, 1 João, capítulo 4, o 6, Ezequiel 46, o 19, Gálatas 3, o 20, Oséias 5, o 7, Hebreus, capítulo 9, o 1, 2 Reis 23, o 3, Esther 5, o 16, Eclesiastes 3, o 11, Sofonias capítulo 1, o 21, Números 33, o 5, Romanos capítulo 14. Glórias ao Senhor Deus. Atenção para você que quer reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço que o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2. E no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção nos benefícios e importância de você ser seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e também interagindo, escolhendo uma palavra para receber, escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e o apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para buscar o Senhor Deus onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15.
Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciada Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um do nosso templo físico para seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado na Escritura Sagrada. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui de Moçambique, da Inglaterra, vocês do Canadá, do México, da África do Sul e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.